Bem-vindo, galera, de novo aqui ao meu vídeo. Eu abordo aqui os assuntos sobre arte, que envolve desde as artes visuais, músicas, artes cênicas, cinema e etc. São aulas preparadas durante o período da pandemia e das aulas remotas, mas que elas servem como parâmetro para um material de apoio didático que estará sempre disponível aqui no canal e no YouTube. Espero que vocês aproveitem bem. Um abraço a meus alunos que estudam em Timon, meus alunos também, que eu estou aqui fazendo algumas aulas remotas de Presidente Dutra. Um abraço a todos e vamos à nossa aula sobre batuque, lundum e modinha. Bom, de que é que eu estou falando, pessoal? Estou falando da consolidação dos ritmos musicais brasileiros e esse período de mestiçagem, de mistura da nossa música. É uma época crucial, assim, importante, porque nós vamos ter as características afro-brasileiras, africanas, se misturando diretamente com as características europeias, formando assim toda a nossa mistura nacional brasileira da nossa arte, que envolve a música e também suas demais linguagens, tá bom? Falando sobre o batuque, o que é que seria o batuque, esse nome, batuque que vem de batucada, de percussão, tá bom? Características gerais. Ele representa o termo genérico para uma riqueza musical que possui uma grande diversidade de ritmos musicais. Então, os homens brancos europeus, eles escutavam as festas, os rituais que vinham da senzala, e eles classificavam todo aquele ritmo mágico e rico como sendo a mesma coisa, como fazendo parte de um mesmo gênero, tá certo? O que eles estavam redondamente enganados, naquelas batidas, na verdade, envolviam uma grande diversidade de ritmos. Lembrando aqui a vocês que os povos africanos que chegaram aqui no Brasil são de diversas etnias, e essas etnias se misturaram às características aqui do Brasil e aos povos, inclusive com os homens brancos, com os indígenas. Então, dentro desse batuque existe um caldo, uma mistura, um caldeirão muito grande de outros ritmos brasileiros, tá bom? Então, um desses ritmos se chama o lundu, né? Que representou um dos ritmos musicais nascidos das misturas étnicas dos afrodescendentes e africanos que por aqui chegaram. Então, da mistura do lundum, surgiu mais adiante o que nós vamos estudar nos capítulos posteriores, o samba e o chorinho, por exemplo. Ok? Passando aqui adiante. Sim, mas como esse ritmo lundum, que a princípio estava na Casa Grande, na senzala, como é que ele chegou aqui realmente nos salões de festa, nos bailes, ou como é que ele se tornou notório nos povos que nos colonizaram, como os portugueses, né? Bom, pessoal, ocorreram conflitos, não foi algo em paz assim que aconteceu, né? Existiram conflitos culturais na consolidação do lundum nos bailes e salões de dança da população branca elitizada, tá certo? E nós temos aí a importante presença do padre mulato Domingos Caldas Barbosa, nascido em 1740, faleceu em 1800, tá? E ele foi responsável por levar os lunduns e as modinhas a Lisboa, tá? Ele tinha em seu sangue elementos africanos, elementos portugueses, e ele foi uma das pessoas responsáveis por essa mistura artística e cultural, e que tornou conhecido mundo afora. Bom, e quais seriam as características do lundum? Esse ritmo que sensual, em alguns momentos foi até proibido, tá certo? Bom, eles têm temas cômicos, sensuais e referências a mulatas e a cultura afro-brasileira geral. Vocabulários como ioiô, sinhá, buli eram presentes nas músicas e faziam referências a abusos que as negras sofriam. No decorrer do nosso assunto, nós falamos dos modernistas, dentre eles o Mário de Andrade,
que na época foi a primeiro escritor, primeiro intelectual a observar a importância do Lundum. Inclusive, ele citou o Lundum como a primeira representação da miscigenação afrocultural brasileira. Bom, e a questão da modinha? O que é que nós entendemos como a modinha, né? A modinha seria esse ritmo... Só me afastar aqui um pouquinho. Esse ritmo, esse tipo de música trazido de Portugal, já bem estabelecido em Portugal e que aqui no Brasil passou por algumas transformações através do próprio Domingos Caldas, do Padre Mulato, como ele era conhecido, tá bom? Em sua estrutura, ele possuía características fortes do arcadismo, que nós conhecemos na literatura, vou fazer uma leitura aqui para vocês, por ser um movimento literário que se desenvolveu na Europa no século XVIII e que tem como característica a exaltação da natureza e da vida no campo, as referências à mitologia greco-latina, a manutenção de formas clássicas como o soneto e a idealização do relacionamento amoroso, tá certo? Então, fortes influências dessa questão melódica que não estava presente apenas na música, na estrutura melódica, mas também nas letras que traziam muitas dores de amores perdidos ou inalcançáveis. Aqui no Brasil, essas características foram modificadas com um tom alegre e jovial, que incluía motivos sensuais. Então, aqui no Brasil, nós nos apropriamos do estilo, da modinha, e nós fizemos, pelo brasileiro ser um povo mais alegre, um povo mais caliente, ele se apropriou desse tipo de música e produziu ao seu estilo. Aqui os compositores europeus, como eles eram aqui, ó, o estilo, tá certo? A modinha, ela tem um estilo que se predomina os instrumentos de corda. Inclusive, no século XIX, é citado em obras de Machado de Assis um instrumento chamado machete, que é uma espécie de um cavaquinho um pouquinho maior, tá certo? Que os instrumentos de corda têm essa aproximação com a música portuguesa. Então, características da modinha: música melódica, com estrutura poética, com referências do arcadismo e temas sobre dores de amores. Mas aqui no Brasil, ela passou a ter um estilo um pouco mais alegre e um pouco mais sensual, pela mistura do Lundum. Nós estudamos eles dois juntos porque são estilos que se misturaram muito. Bacana? Passando adiante aqui. Sim, você está no século XIX, não existe ainda o vinil, não existe ainda a fita cassete, o CD ou mesmo o stream, como a gente conhece hoje em dia as músicas que baixam através de celular. Não existia nenhuma dessas tecnologias. Mas como a população conhecia as músicas de fora ou da Europa. Então, naquela época, as composições elas eram transmitidas e elas chegavam até a grande população através de partituras impressas. Então, um dos negócios para as gráficas e para os músicos era a escrita e a venda de partituras. O que era muito comum naquele tempo, as casas terem algum instrumento musical, como por exemplo um piano. Por isso, claro, estou falando das famílias de classe média, né? As famílias menos abastadas tinham pelo menos um violão, que mais adiante eu vou comentar para vocês sobre, quando eu for falar do chorinho, a questão do violão, que ele foi tratado como um instrumento, inclusive, marginal. Então a modinha possui ainda traços do lyrismo português, que eu falei, enquanto o Lundum seguiu um estilo mais popular, mas que os dois começaram a se misturar. Nós temos uma loja no Rio de Janeiro, fundada em 1900, chamada Casa Edison. Era um estabelecimento comercial que vendia equipamentos de som, mas também vendia máquinas de escrever, eletrodoméstico. Era uma espécie de Americanas daquela época, tá certo? Então vendia discos também, e mais adiante eles tiveram a ideia de produzir os discos. Então temos a contribuição aí como casa comercial, como negócio e como lugar de difusão. O primeiro aparelho de som
que fez com que você não dependesse mais de algum músico em casa para tocar as partituras foi o gramofone, que é esse instrumento aqui ao lado. Agora vamos conhecer uma música, um lundum, do compositor chamado Xisto de Paula, um baiano que teve, ou Xisto Bahia, como ele é chamado também, que teve a ideia de produzir essas músicas no Rio de Janeiro. Corta. Também conhecido como Xisto Bahia. E ele ficou conhecido por essa música, que foi uma das primeiras gravações ainda naquele rolo cerâmico. O som não é muito bom não, mas vale muito a pena dar uma conferida. Vamos fazer a audição, depois a gente comenta, beleza? Isso é bom! Mundo cantado pelo baiano para casa Edson, Rua Doutor 107. A renda de tua saia vale bem 5.000 réis. Arrasta mulata, saia, que eu te dou 5 e são 10. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Ô São Bento, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda gastar. E a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Vá saindo seu coió sem sorte. E aí você quer morrer. Se morrer, morramos juntos. Eu quero ver como cabe numa cova dois encontros. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Comigo é 9 do baralho velho. O inverno é rigoroso, bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, que fará quem dorme só. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Os padres gostam de moças e os doutores também. Eu, como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Aguenta firme na cumbuca, seu Judas. Se eu brincar com os meus amores, não se intrometa ninguém. E acabado os arrugos, ou eu vou ela ver. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Me prendam a 7 chaves, que assim mesmo hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. 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 Isso é melhor do que arroz com casca, se saber do seu arara. Bom, pessoal, estamos falando de uma época aqui que a música não tinha característica comercial, né? As pessoas não tinham interesse de ficar ricas gravando música, assim. Então, ela tem uma característica espontânea muito grande e ela tem uma alegria, assim. Ela é cômica, né? Que é uma das principais características do lundum. Essa gravação só foi possível devido à invenção do fonógrafo pelo estadunidense Thomas Edison. Tá certo? Aquele cientista lá, nascido nos Estados Unidos,
do século XIX, que morreu em 1931. Em termos de tecnologia sonora, ainda estava atravessando um período muito insípido, mas em compensação, nós vemos uma expressão muito popular, ainda o registro, né, que tem seu valor histórico com a música brasileira. Eu marquei aqui para vocês devem estar aí com a letra da música, alguns termos que chamaram bem a atenção, que são as características. Eu deixei também na descrição do vídeo, né? Arrasta mulata saia, ou como ele fala, arrasta mulata saia, tá? Que são características bem que a gente falou sobre o Lundum, da questão da sensualidade, da comicidade. Mais adiante tem levanta saia mulata, e mais adiante tem assim: quem dorme junto tem frio, quem fará quem dorme só, né? Que faz referência a dormir junto, tá certo? Tem uma estrofe que ela é bem cômica, crítica, que ela tem assim digamos, uma referência bem ácida, tá? Os padres gostam de moças e os doutores também, e eu, como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. E vocês notam que sempre ele volta para o isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, tá? Que lembra um pouquinho também as toadas, que tem a sua mesma origem na cultura afro-brasileira. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Não esqueça de deixar seu like aqui. Tudo bem que é uma aula, mas eu acredito que dá para botar uma curtida. E acompanhe sempre os vídeos para que vocês estejam sempre por dentro do que acontece no mundo da arte, seja da música, das artes visuais. E nós temos uma atividade aí postada no Classroom. E desejo tudo de bom para vocês. Um abraço a todos. Fiquem com as boas energias do universo. Valeu, galera!